Antes de mergulharmos de cabeça, se você valoriza esta exploração da psicologia profunda e da sabedoria espiritual, inscreva-se no Empire of the Mind. Este canal é dedicado a ajudá-lo a compreender as profundas conexões entre psicologia, filosofia e transformação espiritual. Clique no botão de inscrição e no sino de notificações para nunca perder uma descoberta que pode mudar a forma como você se vê e como vê o mundo. Agora vamos começar. Jesus disse algo que confundiu muitas pessoas na época e ainda desafia as pessoas hoje. O que ele realmente quis dizer? Ele estava falando metaforicamente? Estava falando sobre algum conceito espiritual vago que nunca conseguimos compreender totalmente? Ou estava apontando para algo concreto, algo real, algo acessível? Carl Jung acreditava que essa afirmação não era metafórica ou abstrata, mas profundamente psicológica. Ele viu nas palavras de Cristo um mapa para a transformação mais profunda disponível aos seres humanos. Hoje, exploraremos como os ensinamentos de Jung nos ajudam a iluminar a mensagem de Cristo sobre a transformação interior e por que a verdadeira mudança espiritual não começa no mundo, em rituais ou em instituições religiosas, mas na própria alma. Não que rituais ou instituições religiosas prejudiquem esse processo. Se realizados no contexto correto, podem se tornar parte do processo que leva à transformação espiritual e auxilia a alcançar o reino como uma realidade interior. Por séculos, as pessoas imaginaram o reino de Deus como um lugar futuro, algo que acontece após a morte. Um reino divino distante onde os fiéis um dia chegarão, se tiverem conquistado sua passagem. É visto como um outro lugar, um outro tempo, um outro plano de existência. Mas, ao ler os evangelhos com atenção, algo fascinante emerge. Jesus consistentemente redirecionou a atenção para o interior. Ele não disse que o reino viria das nuvens ou que chegaria com trombetas e sinais visíveis. Ele disse que já estava aqui, já acessível, mas oculto à vista de todos. Jung diria que isso ocorre porque a psique é onde a transformação realmente acontece. O mundo externo é meramente um reflexo dos estados interiores. Você pode mudar suas circunstâncias, mudar para um país diferente, juntar-se a uma comunidade diferente. Mas a menos que algo fundamental mude dentro de você, você permanece a mesma pessoa, carregando os mesmos conflitos. Na psicologia junguiana, o centro da psique é o si mesmo, o princípio organizador que traz significado, equilíbrio e plenitude. Não se trata do ego, nem do eu consciente que guia a vida diária, mas de algo mais profundo, mais integrado, mais completo. Quando Jesus fala de um reino interior, ele está apontando para essa mesma realidade: ordem interior, alinhamento interior, autoridade interior. Não se trata de dominar os outros ou impor sua vontade ao mundo. Trata-se do domínio de si mesmo. Trata-se de trazer todas as partes dispersas e conflitantes de si mesmas para a harmonia sob um princípio organizador superior. O reino interior é o estado em que suas ações se alinham com seus valores, em que seus impulsos inconscientes não sabotam suas intenções conscientes, em que você não está mais em guerra consigo mesmo. 2. Ego versus reino interior. Jung fez uma distinção crucial que a maioria das pessoas nunca compreende. A diferença entre o ego e o si mesmo não são a mesma coisa, e confundi-los leva a sofrimento sem fim. O ego quer controle, quer validação dos outros, busca status, reconhecimento e a sensação de ser especial ou superior. O ego é movido pelo medo da insignificância,
medo da morte, medo de ser exposto como inadequado. Então, constrói defesas, cria máscaras e conta histórias sobre si mesmo que podem ou não ser verdadeiras. O si mesmo, por outro lado, busca a verdade. Valoriza a humildade em vez do orgulho. Busca a integração em vez da fragmentação. O si mesmo não precisa provar nada porque já sabe que seu valor não depende de validação externa. O ensinamento cristão ecoa essa distinção com notável clareza. Jesus disse: "Quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará." O que isso significa psicologicamente? Significa que o ego precisa abandonar suas ilusões para que uma verdade mais profunda possa emergir. Quanto mais você se apega à versão que seu ego tem de si mesmo, à história que você conta a si mesmo sobre sua superioridade, sua retidão, sua singularidade, mais você perde o contato com seu verdadeiro eu. Mas quando você está disposto a se desapegar dessas defesas do ego, quando para de tentar controlar tudo e todos, algo mais profundo pode emergir. O reino interior não é construído pelo orgulho ou pela força. Você não pode impor sua vontade à plenitude psicológica. Você não pode se envergonhar até alcançar a maturidade espiritual. O reino emerge quando o domínio do ego dá lugar ao alinhamento interior. Quando a necessidade desesperada de estar certo dá lugar à necessidade mais profunda de ser autêntico. Este é um trabalho desconfortável. O ego não se rende facilmente. Ele lutará, racionalizará, distrairá e fará qualquer coisa para manter o controle. Mas toda tradição espiritual genuína aponta para esta mesma verdade. A transformação requer a morte do ego de alguma forma. Não a aniquilação do ego, precisamos dele para funcionar no mundo, mas a destituição do ego de sua posição como ditador supremo da psique. 3. A tentação como uma batalha interior. Quando Jesus ensinava sobre a tentação, ele a enquadrava consistentemente como uma luta interna. O Sermão da Montanha deixa isso explícito. Não é apenas o ato de adultério que importa, mas a luxúria no coração. Não é apenas o assassinato, mas a raiva e o desprezo que o precedem. Jung concordava: os maiores conflitos não são externos. Eles acontecem dentro da psique. A batalha entre nações, entre ideologias, entre religiões, tudo isso são projeções de conflitos internos que não foram resolvidos. A tentação surge quando desejos inconscientes tomam o controle, quando agimos antes de termos consciência do que realmente nos motiva. Ela emerge quando assombra aquelas partes de nós mesmos que rejeitamos, negamos ou reprimimos, domina a consciência. O ego busca atalhos para o poder, o significado ou a satisfação, sem realizar o trabalho interior necessário. Pense nas tentações de Cristo no deserto. O diabo lhe oferece pão quando ele está com fome, oferece-lhe poder e reinos, e oferece-lhe a oportunidade de testar a proteção de Deus. Essas não são apenas tentações externas. São tentações psicológicas que todas as pessoas enfrentam. A tentação de satisfazer desejos imediatos, sem restrições. A tentação de buscar poder mundano como substituto da autoridade interior. A tentação de exigir provas, de precisar de validação constante, de testar se você é realmente amado e protegido. O reino interior cresce quando a consciência substitui o impulso. Você consegue pausar entre o estímulo e a resposta, e escolher conscientemente, em vez de reagir automaticamente. Ela cresce quando a consciência substitui a compulsão, quando você age a partir de seus valores mais profundos, em vez de seus impulsos mais superficiais.
quando a responsabilidade substitui a negação, quando você para de culpar as circunstâncias externas e reconhece seu próprio papel em seu sofrimento. É por isso que o cristianismo enfatiza a vigilância do coração, não apenas do comportamento. Você pode controlar seu comportamento temporariamente por meio da força de vontade, mas a menos que o coração mude, a menos que a paisagem interior seja transformada, você está apenas suprimindo em vez de integrar. Você está criando mais matéria sombria que eventualmente irromperá de maneiras inesperadas. O reino interior não é construído por meio da supressão ou da negação. Ele é construído por meio da integração consciente de tudo o que você é: luz e sombra, força e fraqueza, virtude e vício, trazendo tudo à consciência e sob o domínio do si mesmo. 4. Transformação interior versus religião exterior. Jung alertou repetidamente contra uma religião que se concentra apenas em regras e aparências. Ele percebeu como a religião organizada poderia se tornar uma defesa contra a experiência religiosa genuína, como o ritual e o dogma poderiam substituir a verdadeira transformação interior. Jesus fez a mesma crítica repetidamente. Suas palavras mais duras não eram para os pecadores, mas para aqueles que ostentavam uma retidão exterior, enquanto permaneciam corruptos interiormente. Os fariseus, que cumpriam todas as regras externas, careciam de compaixão. Os líderes religiosos faziam demonstrações públicas de santidade para obter a honra dos outros. Os artistas da moralidade, cuja vida interior contradizia sua apresentação externa. Tanto Jung quanto Jesus ensinaram que, sem transformação interior, a religião se torna vazia ou, pior, torna-se uma máscara para a sombra. As pessoas mais perigosas são frequentemente aquelas que acreditam ser justas, que nunca confrontaram sua própria escuridão, que projetam toda a sua sombra nos outros enquanto mantêm uma imagem de pureza. O reino interior não se trata de perfeição. Não se trata de superioridade moral ou de alcançar um estado impecável onde nunca se cometem erros. Certamente não se trata de julgar os outros a partir de uma posição de retidão imaginária. Em vez disso, trata-se de honestidade, a disposição de se enxergar com clareza, incluindo as partes que você preferiria não reconhecer. Trata-se de humildade reconhecer que você não é melhor do que os outros, que você possui o mesmo potencial para o bem e para o mal que todos os demais. E trata-se de coerência interior, alinhar suas ações com seus valores declarados, diminuir a distância entre quem você diz ser e quem você realmente é. É por isso que a espiritualidade genuína é tão ameaçadora para o ego. O ego quer ser especial, ser melhor do que os outros, manter suas ilusões de superioridade. Mas o verdadeiro crescimento espiritual exige uma honestidade brutal consigo mesmo. Exige que você confronte as maneiras pelas quais falhou, as maneiras pelas quais magoou os outros e as maneiras pelas quais sua sombra opera sem que você perceba. O reino interior só pode ser construído sobre a verdade. Cada mentira que você conta a si mesmo, cada racionalização, cada projeção da sua escuridão nos outros, tudo isso são obstáculos ao reino. E, inversamente, cada momento de autoexame honesto, cada ato de genuína humildade, cada vez que você assume a responsabilidade pela sua sombra, tudo isso constrói o reino interior. 5. Individuação e maturidade espiritual. O conceito de individuação de Jung, o processo de se tornar íntegro, de integrar todos os aspectos da psique em uma personalidade unificada, organizada em torno do si mesmo, espelha de perto o que o cristianismo chama de crescimento espiritual ou santificação. A individuação exige autoexame.
Você deve olhar honestamente para seus padrões, suas feridas, suas defesas. Você deve fazer perguntas difíceis. Por que reajo dessa maneira? Do que realmente tenho medo? Quais partes de mim rejeitei? Exige confrontar o medo, não apenas medos externos, mas os medos existenciais, que impulsionam grande parte do nosso comportamento, o medo da falta de sentido, o medo da morte, o medo do nosso próprio potencial para o mal. Isso exige a integração da sombra. Este é talvez o trabalho mais difícil. Você precisa reconhecer e integrar as partes de si mesmo que negou sua capacidade para a crueldade, seu egoísmo, seus impulsos mais sombrios, não para se entregar a eles, mas para trazê-los à consciência, onde possam ser compreendidos e controlados, em vez de serem praticados inconscientemente. E, finalmente, exige alinhar suas ações com a consciência, não a consciência superficial imposta pela sociedade, mas o senso moral mais profundo que emerge do eu. Isso significa ter a coragem de viver de acordo com seus valores mais profundos, mesmo quando for inconveniente, mesmo quando lhe custar algo. O cristianismo chama esse mesmo processo de santificação tornar-se santo, ser separado, crescer em Cristo. Chama-se andar no Espírito em vez de na carne, permitindo que sua vida seja governada por algo superior ao ego e ao impulso. A visão espiritual se enquadra na conformidade com a imagem de Cristo, que Jung poderia traduzir como a integração do arquétipo do si mesmo. A linguagem difere, mas a realidade subjacente é a mesma. Ambos os caminhos insistem que não se pode evitar o trabalho interior e ainda assim crescer espiritualmente. Não se pode substituir a transformação pelo ritual. Não se pode substituir o autoexame genuíno pela crença em doutrinas corretas. Não se pode evitar o trabalho difícil, muitas vezes doloroso, de se tornar consciente e ainda assim afirmar estar em um caminho espiritual. É por isso que tantas pessoas religiosas permanecem psicologicamente imaturas. Elas confundem a adesão a formas externas com a transformação interior. Confundem acreditar nas coisas certas com se tornar um tipo diferente de pessoa. Usam a religião como defesa contra a própria transformação que ela deveria facilitar. A verdadeira maturidade espiritual, seja ela definida como individuação ou santificação, exige tudo. Exige que você encare o que prefere evitar, reconheça o que prefere negar e assuma a responsabilidade pelo que prefere projetar nos outros. Não é um trabalho fácil, mas é o único trabalho que realmente te transforma no nível do ser e não apenas no comportamento. O reino de Deus interior não é passivo, não é algo que acontece simplesmente por acreditar nas coisas certas ou realizar os rituais certos. Ele exige consciência, a disposição de enxergar a si mesmo e o mundo com clareza. Exige responsabilidade, o reconhecimento de que você desempenha um papel em seu próprio sofrimento e em sua própria redenção. E exige transformação, uma mudança real e substancial nos níveis mais profundos do seu ser. Jung e Jesus se encontram nesta profunda verdade. Um mundo transformado começa com uma vida interior transformada. Você não pode consertar o mundo externo enquanto permanecer fragmentado internamente. Você não pode criar paz exterior enquanto permanecer em guerra interiormente. Você não pode trazer luz ao mundo enquanto se recusa a confrontar a escuridão dentro de si. A jornada espiritual mais significativa que você jamais fará não é para um local sagrado, nem para uma instituição religiosa, nem mesmo para o céu após a morte. É uma jornada interior. É a jornada para dentro da sua própria psique, para as profundezas da sua própria alma, para o reino que Jesus disse já estar dentro de você.
Essa jornada está disponível para qualquer pessoa disposta a empreender poto. Não requer conhecimento especial ou acesso a ensinamentos esotéricos. Requer honestidade, humildade e coragem. Requer a disposição de morrer para as ilusões do seu ego, para que algo mais verdadeiro possa emergir. Esse é o reino do qual Jesus falou. Essa é a individuação que Jung descreveu. E essa é a transformação disponível para você agora mesmo. Não algum dia, não em algum outro lugar, mas aqui, hoje, dentro de você. Se esta reflexão lhe tocou, inscreva-se no Empire of the Mind. Estamos construindo uma comunidade de pessoas comprometidas com este trabalho interior, com a profundidade psicológica, com a transformação genuína em vez de mudanças superficiais. Inscreva-se, compartilhe com alguém que precise ouvir e junte-se a nós nesta jornada interior, onde toda mudança verdadeira começa.